Fala time, eu sou Gilberto Pereira, mais conhecido como Spy. Surfar com meus 10 anos de idade, aqui na Praia das Toninhas mesmo. E tive a oportunidade e o grande prazer de começar praticamente quando o Sundeck Classic Internacional rolou aqui em Ubatuba. Na ocasião, os atletas se hospedaram aqui em um dos hotéis aqui da Praia das Toninhas. Mesmo o campeonato sendo em Tamambuca, naquela ocasião, em 1987, não tinha tanta infraestrutura aqui, não tinha tantas opções de hotéis. Então, a boa parte dos atletas internacionais ficaram aqui no hotel. E, para o meu grande prazer e minha sorte, eles iam treinar aqui na Praia das Toninhas, em frente à minha casa. Eu cresci aqui em frente para um mar aqui do lado do Muro Branco. Muro Branco é um point aqui da galera que frequenta Toninhas, é bem conhecido. Tive o privilégio de morar em frente à praia e aí eu conviver com surf ali mesmo fechando os olhos não tinha como, né? Então, quando os atletas desciam do hotel para fazer o treino aqui na Praia das Toninhas, eu com minha irmã mais velha pegamos o meu caderno de caligrafia. E aí é até engraçado, tem um fato engraçado nessa história, que eu peguei o caderno sem meus pais saberem, é lógico, né? Eu tinha meus 9, 10 anos de idade. E aí eu peguei esse caderno e toda vez que vi um atleta, toda vez que vi um surfista vestindo long john, toda vez que vi um surfista com long john, pra gente era gringo, né? Até porque nessa ocasião era difícil você ter roupa de borracha, era difícil a galera aqui no Brasil ter roupa de borracha. Tinha, mas eram poucas pessoas. E então toda vez que a gente avistava esse surfista com roupa de borracha, a gente corria lá, pedia autógrafo, né? Na ocasião a gente não sabia falar nada inglês, né? E aí a gringaiada dava o autógrafo, mas muitos desses eram brasileiros. Eles davam autógrafo e não se aguentava e saía dando risada. Daí a gente se ligava que esses aí não eram gringos. Mas foi uma experiência muito enriquecedora. Eu acredito que tenha sido o meu primeiro amor ao surf, né? De estar vendo essa galera surfar na minha frente ali. Eu não tinha muito comparativo, porque eu não entendia muito surf, mas o surf ele tem esse lado que você consegue entender que o cara tá praticamente ali fazendo uma arte em cima da prancha, né? Quando o cara surfa bem, muitas vezes a pessoa não entende de surf, mas ela percebe que o cara tá tendo uma sintonia, tá tendo uma harmonia com o mar e com as ondas. Então foi nesse caso que eu acredito que tenha sido o meu primeiro amor assim ao surf. E, poxa, consegui pegar autógrafo de vários caras, vários ícones do surf, né? Década de 80, peguei autógrafo do Demi Herdman, Michael Quilupo, Nick Wood, peguei também do Ted Robson, do Sunny Garcia, Mark Richard, uma galera assim. Na ocasião, eu nem fazia ideia quanto esses caras representavam para o surf mundial. Tive a oportunidade de estar na frente de vários caras que ditaram o ritmo do surf naquela ocasião, né? E essa experiência foi muito legal. E um detalhe interessante que no final do ano, quando minha mãe foi na escola para poder ver as minhas notas, né? Eu devia estar na terceira ou quarta série, realmente não me lembro. Eu sei que, eu não me esqueço que a professora falou, olha, seu filho passou de ano, porém a letra dele piorou, ele vai precisar fazer caligrafia no ano seguinte. Então, assim, até hoje minha mãe não sabe que a caligrafia não ficou tão boa por conta do surf, né? Mas foi por um bom motivo, com certeza. Eu, depois de ter essa experiência aí com a galera do Sundeck Classic, dos profissionais aí do mundo inteiro, aí o olho brilhou, né, cara? Eu queria surfar de tudo quanto é jeito. Aí já peguei logo na sequência o bodyboard da minha irmã, que não surfava, tinha de enfeite. Comecei a ficar de joelho, brincar, né? E aí depois escolhi uma prancha de isopor. E aí foi muito importante para mim essa prancha de isopor, porque o equilíbrio em uma prancha de isopor é muito mais difícil do que uma prancha de fibra. Na época a gente usava muito esse termo ainda, prancha de fibra, né? Hoje não se usa mais, usa pranchinha, shortboard. E aí, nessa ocasião que eu aprendi na prancha de isopor, me deu uma noção e uma sensibilidade para equilíbrio, para drop,
Acima do normal, né? Acima do que eu adquiria, acima do que eu ia adquirir se eu tentasse numa prancha de flutuação, uma prancha grande. Então foi bacana ter esse primeiro contato com essa prancha de isopor. Lá na frente eu consegui utilizar isso ao meu favor. No começo foi mais difícil, mas depois desenrolei legal. E aí depois, quando tinha lá para os meus 12, 13 anos, eu consegui uma prancha bem antiga, bem usada, cheio de bolha. E aí na primeira, segunda queda já entrou água pra caramba. Aí já a parte de cima da fibra já cortou e ficou uma parte da fibra levantando conforme você pegava a onda, né? E aí eu tinha que colocar um graveto entre essa fibra e apoiado no poliuretano, né, no bloco, para não subir essa parte que estava solta. E aí nessa história, às vezes eu colocava o pé dentro do próprio buraco ali e cortava o pé, né? Mas isso aí é só para vocês entenderem a vontade de surfar, né? Era muito maior. Eu acho que esse brilho nos olhos principalmente de uma criança, de quem está começando a surfar, esse empenho tem que ser nesse nível, né? E aí eu devo ter ficado com essa prancha aí quase um ano. E aí ficava naquela depois, né? Daquele intervalo sem prancha, emprestava prancha de um, de outro. Ficava ali na areia ali só na sede, na vontade. Ficava com a molecada ali do bairro aqui da praia, né? E aí lá para os meus 14, 15 anos, um amigo meu de São Paulo, que é o Guetta, ele tava com uma prancha, a prancha era sonho, uma Skylight, borda laranja, ela vinha um laranja na borda com degradê pro amarelo, com deck atrás, deck na frente, 5 e 6. Nessa ocasião, na década de final de 80, começo de 90, eu usava muito prancha grande, né? Se você pegar aí o histórico do surf aí, a galera usava só prancha grande, 6'2", 6'1", 6'3". Ninguém usava prancha de 6 pés para baixo. E essa daí era uma 5'8", se eu não me engano. E aí esse meu amigo de São Paulo falou que tava vendendo a prancha e eu naquela ilusão, molecão, achando que nem tinha noção se era muito ou pouca grana. Levei para minha mãe para ver se ela podia comprar. Ela falou que não dava para comprar, muito por conta de ela achar que havia perigo de eu estar surfando, então era uma forma de ela me proteger, pelo menos é o que ela achava, né? E aí eu voltei com essa prancha de novo pro condomínio desse meu amigo e ele falei que não podia comprar e tal. Ele falou, espera aí. Foi lá, conversou com os pais dele e voltou, a prancha é sua. Meus pais pediram para te entregar e falaram que você pode ficar com ela. Pô, eu voltei mais ou menos, era uns 800 metros da minha casa, 1 quilômetro. Eu voltei assim, pisando nas nuvens, meu. Foi muito legal, assim, foi uma sensação indescritível, assim, né? Aí, nesse dia não surfei, no dia seguinte dormi com a prancha do lado ali, embaixo da cama. No dia seguinte fui para a água. Então, foi importante essa oportunidade de ganhar essa prancha, né? E, mais uma vez, também linkando com essa questão toda, é importante, às vezes, a gente poder doar, né? Doar algo que a gente tem, que às vezes para a gente não tá sobrando ou não vai fazer tanta falta, para pessoas que de repente precisam e não tem condição de ter. Porque isso aí, de fato, assim, entrar no surf mudou minha vida. E ter ganho essa prancha com essa idade também mudou minha vida, né? Porque eu consegui acelerar eu consegui acelerar a evolução a partir do momento que eu tinha uma prancha de qualidade, uma prancha boa. Então, assim, foi algo que marcou bastante na minha vida. E depois eu até criei esse sentimento também, né? A partir desse momento eu comecei a entender que essa solidariedade, essa ajuda ao próximo, ela tem que ser sempre que possível, né? E tanto é que mais para frente, eu até tive uma escolinha de surf aqui na Praia dos Toninhos com 60, 70 alunos. Foi bem legal, foi um período curto, porque a gente não tinha estrutura nenhuma. Eu até tinha um amigo chamado Manoca, ele é médico, ele veio de São Paulo, examinou todas as crianças, ele e a esposa dele. E tivemos ali primeiras iniciação de várias crianças que hoje surfam, né? Inclusive até a Camila Cassi, que é bicampeã brasileira de surf, começou nessa escolinha com a gente. Depois ela foi para a escolinha municipal da prefeitura e fez uma carreira brilhante aí. Mas você vê que esse início é importante, né? Você poder dar essa introdução ao esporte. Às vezes ela é tão importante e muitas vezes ela é pouco valorizada e pouco vista, né? Mas eu acho que essa sementinha que nós plantamos aí nesses 60, 70, na época jovens, né? Jovens não, crianças, né? Não sei se todos estão surfando, não tenho contatos com todos,
mas os que eu tenho contato estão surfando e estão nesse mundo do surf, que é um mundo maravilhoso, né? Independente de ser profissional no surf ou não. E aí foi bem bacana. Então eu tive esse primeiro contato como surf coach, né? Como treinador, com essa escolinha. E é legal que foi uma fase de aprendizagem. Então eu aprendi muito a inicializar a pessoa no surf, né? Também tinha um ponto de aluguel de pranchas, então eu dava aula de surf também. E aí eu tive muito contato com essa galera que está iniciando, né? Os primeiros passos dentro do surf mesmo. E eu achei fundamental para a sequência do meu trabalho desse lado de coach mesmo, né? Voltando um pouco, depois dessa experiência da prancha, que eu ganhei do Guetta, aí eu comecei a treinar, comecei a competir, comecei a ir para os campeonatos, né? E aí eu tive essa vivência de campeonato dos meus 15 anos até hoje, né? E aí eu passei então na fase mirim, na fase júnior, fase open. Não me profissionalizei, mas corri algumas etapas profissionais, né? Então toda essa experiência foi bacana para mim poder adquirir uma bagagem. E o legal disso tudo foi que aqui em Ubatuba é uma cidade pequena, apesar de ter mais de 100 praias, né? Então você tem muito contato com a galera geral de surf. Então assim, esse contato que a gente tem com a galera que surfa a nível profissional, ela te faz evoluir também. E ela te faz entender, aprender sobre o surf. E aí depois eu tive também experiência muito interessante, que somou bastante, foi em eventos, né? Eu fiz pelo menos 3 circuitos fortes, né? A nível municipal, mas que, pô, vinha a galera... Eu lembro que meu circuito correu o Diego Santos, que mora no Havaí hoje, correu o Filipinho Toledo, correu o Ricardo Toledo, Saulo Júnior, Isonomé Betero, correu uma galera, Renato Galvão, correu o maior campeonato assim, que nós costumamos fazer, nós demos uma moto, bis com premiação, então veio a galera geral, veio o Diego Santos, Cleiton Nunes, Lucas, o Igor Lidantas fez final, Isonomé Betero, Tamaê Betero, Gustavo Araújo, Gustavo Abu, a galera assim, a galera geral. E isso tudo vai te dando uma janela, né? Vai te dando uma experiência de você ver a galera surfando, de você competir com esses caras, de você fazer um evento e ver eles competindo, de você ter o contato no tete a tete ali dentro do mar. Então é o que eu falo, o Batuba ele dá uma oportunidade muito grande porque tem muitos talentos. Eu coloco o Batuba numa analogia como se fosse o Brasil para o futebol. É talento atrás de talento saindo aqui ano a ano. Tanto é que o circuito Batuba Pro Surf aqui é muito difícil. E ele é difícil em todas as categorias. Eu corri desde a Mirim, hoje eu estou na Master. E sempre a gente tinha aquela ilusão de, agora eu vou pular uma categoria, vai ficar mais fácil. Não é. Categoria Open é pedreira, tem muitos atletas de nível profissional. Categoria Júnior é pedreira e assim por diante. Master também é pedreira, só nego que sabe surfar, sabe competir. Então, essa janela que eu tive, essa experiência de mais de 30 anos, fazendo primeiramente escolinha de surf, depois eventos de surf, eu fiz também um outro circuito chamado Século XXI, Bolha Século XXI, eu acredito que foi o primeiro patrocínio de vários atletas, e até na época o Igor Lidantas, ele não terminou entre os primeiros, porque os primeiros de cada categoria ganhavam o patrocínio do Bolha Século XXI, que era uma marca de roupa. Ele não ficou não ganhou, não foi campeão, mas ele ganhou o patrocínio, nós conversamos com o dono. Então acho que foi importante também para a carreira, para o início da carreira. O Eduardo Silva. E aí mais para frente um pouco eu comecei a trabalhar como coach. Comecei a fazer a gestão de alguns atletas, né? Então, inicialmente eu fiz da galera que eu tinha uma equipe, eu era chefe de equipe de uma marca, e aí eu coloquei, era Thales Araújo, o Augusto Olinto, que é longboard, a Vitória Pereira, que foi pro Hip Curl Grand Search, Rosângela Lamin, esses foram os primeiros atletas, depois veio o Edgley Santos, foi um excelente surfista, o Gustavo Araújo, e aí depois o ponto principal da minha carreira como coach foi com o Giovanni Ferreira. Nós conseguimos ganhar uma etapa em Bituba, na Vila, estava de 6 a 8 pés, ele ganhou na final do Ítalo Ferreira, que é atual campeão mundial, ganhou nas quartas de finais do David Silva, que está na elite do surf mundial, e o Giovanni ganhou essa etapa, e aí ele se classificou, depois teve mais 3 etapas, São Chico ele ficou em terceiro, no Rio de Janeiro ele não foi muito bem, na Bahia ele precisava passar uma bateria, e aí ele se classificou acho que foi quarto ou quinto do ranking. E aí nós fomos para o Mundial Pro Júnior de Bali de 2012.
onde foi onde foi uma experiência muito legal, muito interessante. Para mim foi uma bagagem sensacional de estar ali no Mundial, com vários atletas mundiais. Jack Freestones foi o campeão desse evento, ele já vinha de um campeão, já era campeão mundial Pro Júnior, foi bicampeão, inclusive o Giovanni Ferreira perdeu para ele, então na ocasião ele era o campeão virtual. E aí, poxa, foi uma experiência enriquecedora. E aí terminamos em 17º nesse Mundial. E aí depois disso aí eu também tive uma experiência muito legal, através do Toninho Surf Club com o Tamaí Betero, foi bicampeão no Batuba Pro Surf, bicampeão profissional. E outros atletas também estavam junto da equipe na categoria de base, então conseguimos assim evoluir bastante nesse quesito, nesse treinamento, né? Do dia a dia do atleta, né? E isso aí foi que me deu essa base, essa bagagem toda para me estar hoje aqui passando tudo para vocês aí. Eu vou tentar passar o máximo possível para vocês aplicarem e realmente buscarem essa evolução no surf. Lembrando que não precisa ser a nível profissional, não precisa ser só atleta que compete. Eu acho que o surf ele não tem fronteira, não tem barreira. O importante é cada um estar evoluindo no seu limite, no seu nível. O legal do surf, assim, comparando com os outros esportes, eu tive a oportunidade de fazer pelo menos mais 3, 4 esportes paralelos ao surf. Mas o diferencial do surf, além de ser um estilo de vida, ele é um esporte que ele desafia dia a dia, né? E você consegue ter a motivação por conta disso. Então, ou seja, é um esporte que ele te dá um desafio quase que constante. Um dia o mar está grande, um dia a onda está tubular, outro dia a onda é mais manobrável. E o que alimenta a nossa motivação dentro do esporte é o desafio. Independente de qual seja o nível de surf, de qual seja a categoria que você está praticando. Uma vez que você tem um desafio, você vai buscar com o seu suor atingir esse objetivo, né? A superar esse desafio. E está fazendo amizades através do surf. Então é muito bacana você poder ter essa ótica e explorar essa ótica, né? Outro detalhe muito importante no surf que me ajudou muito foi em relação ao lado profissional, né? Eu acabei fazendo muitas comparações ou usando muito o que eu aprendi no surf na minha vida profissional, porque da mesma forma que a gente lá atrás aprende a ficar em pé na prancha, cair, se levantar e de novo pro outside, tentar ficar em pé e assim por diante, você vê que é um trabalho de persistência e um trabalho de humildade, né? A ideia, no modo geral, é oferecer conteúdo para vocês de maneira que vocês possam aplicar no dia a dia e evoluírem. Eu acho que o bacana do esporte, principalmente do surf, é essa evolução constante, né? É um esporte que, pelo fato de ser um esporte difícil, você tem muitos anos para explorar essa evolução, né? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo, dessa apresentação. Espero também ter passado um pouco da minha vivência no surf, mas ao longo dos dias aí, do tempo, vocês vão poder conhecer um pouco melhor. Eu sou um cara de bastidor, né? Apesar de competir, de amar competir, mas eu sou um cara de bastidor. Sou um cara que estudo o surf, estudo a evolução e espero estar podendo trazer conteúdos de valor que vocês possam agregar no seu surf, que vocês possam atingir o segundo nível, o próximo nível no seu surf. Gostaria de pedir que vocês possam dar uma like aí, possam se cadastrar, se inscrevam aí no canal, ative o sino, porque é importante, não é clichê, isso tudo vai fazer com que eu consiga evoluir também e trazer mais conteúdo de valor para vocês, beleza? Eu te aloha, boas ondas.